Bom dia! Ou feliz dia, eu sempre prefiro feliz dia, né? Gente, é uma questão assim sensível, né? Nessa questão, nessa passagem, né? Do Sol por Aquário, é que temos que falar de sexualidade. Por quê? Porque passagem do Sol pelo signo de Aquário ativa o eixo, né? Tanto para Leão quanto para Touro e Escorpião no seu mapa, no meu mapa, no mapa de todo mundo, né? O Sol não é egoísta, ele ilumina várias coisas, principalmente Aquário. E aqui em Aquário também tem essa questão da sexualidade, né? Pouco divulgada, pouco associada, digamos assim. Mas tem essa questão, e ela se repete pelo mito, né? Na realidade, ela é meio desencadeada, toda essa história, pelas questões do relacionamento e essas questões sexuais, né? Porque tanto Gaia quanto Reia, né, são abusadas sexualmente, né? Então, depois o seu fruto é renegado. Então, começa ali, ó, nessa questão da intimidade, a dar BO. E isso também é um tema que a gente tem que ficar atento quando o Sol passa num desses 4 signos. Em Aquário, o que acontece, né? Então, ele tem uma tendência assim, eu vou ficar então no grupo, com aqueles que têm aquele ideal igual, com aquele que é parecido comigo. E quando isso vai para a sexualidade, você tem essa questão homoafetiva. Não quer dizer que você vá lá se envolver sexualmente, mas essa afetividade em Aquário pode ser mais tranquila, pode ser mais gostosinha e pode inclusive ser de relação sexual, né? Em algum momento isso pode se desenvolver, mas tem esse afeto que é muito comum, né? Entre os parças, né? Essa solidariedade, essa união, essa coisa grudada, né? Então esses amigos aí, ela tem uma ideia, eu me sinto tão bem, tão bem, tão bem, que é uma pessoa que eu amo, né? E às vezes isso evolui para um relacionamento sexual. Mas às vezes eu me apaixono, mas o meu amigo não, né? E dependendo do que acontece, podem acontecer aqueles abusos, né? Aquelas invasões, a falta de limite, né? Os bullying, né? Porque aqui o que acontece, né? Não são os grupos. De repente eu gosto de alguém, mas o grupo fala: Nossa, fulano gosta de ciclano, que absurdo. Então rola os preconceitos, rola os abusos, essa falta de limite, né? E às vezes isso pode acontecer, inclusive, dentro dessa questão da família, né? Por quê? Porque vai mexer também com o eixo touro e escorpião. E aqui são temas mais sensíveis, né? São aquelas coisas que a gente esconde, onde o seu corpo, aí questões de touro, é reconhecido como uma gostosura, né? Sabe a criança fofinha? Né, manifesta lá aquela liberdade, aquela fluência, né? Ela não está te seduzindo, mas você adulto fica assim, nossa, eu quero isso para mim. E você pode abusar de criança, né? Às vezes você pode não ter a relação sexual, mas o próprio toque, a própria invasão, né? A criança, ela é sensível a esse campo energético. Às vezes não acontece o ato, e também acontece o ato, mas ela sente essa coisa ruim com a pessoa, né, em relação a ela. Ela não consegue traduzir porque ela ainda não aprendeu a decodificar as coisas, mas isso é muito comum, mais do que a gente gostaria, né? Então, tem todos esses detalhes assim, nossa, eu quero um pedaço. Sabe aquelas pessoas que aperta a criança? Tem umas que mordem a criança, né? Tem sujiga assim, a criança quer sair, porque às vezes tá acontecendo isso, né? Um adulto descompensado, uma pessoa próxima, então pai e mãe confia, ou é o próprio pai, ou é o irmão, ou é o tio, é o primo, enfim, alguém próximo. E aí, nos grupos, pode ser o amigo, pode ser numa situação de escola, pode ser numa situação de uma instituição onde você trabalha, nesse grupo que você frequenta.
né? Esse abuso, né? Essa falta de limite, essa coerção, esse bullying. Então, são temas também que aparecem muito nessa perspectiva do Sol passando em Aquário, né? Plutão entrando em Aquário vai falar muito disso pra gente, né? Nós vamos ter que olhar isso bem mais de pertinho. Já tem isso meio à baila aí, né? Epstein, as pedofilias, coisas. Então, isso é um tema que vem bastante à tona quando toca qualquer um desses 4 signos, né? Em Aquário é essa violência que aparece nos grupos, com os amigos, nas instituições, né? Onde você acha que o seu ideal está sendo respeitado e na realidade você está vendo alguma incoerência, né? E aí se justifica por causa dessas ideias, né? Esses abusos, né? Tem toda uma teoria por trás. Então, assim, se perde a perspectiva do outro, né? Do limite ao outro, do que também é prazeroso para o outro, né? Eu vou para um lado egoísta, eu vou para um lado revoltado. Esse é um lado que não é muito fácil de falar, né? Porque as pessoas têm receio disso, mas é preciso para que a gente possa se libertar dessas dores. E às vezes elas vêm passando na sua geração, às vezes você nem sabe, mas você tem um negócio que impede você, né? E é a sua mãe que passou, ou é a sua avó, ou é a sua bisavó, ou é a sua trisavó, ou todas elas passaram por isso e fizeram disso segredo, porque antigamente era muito comum, né? Isso. E aqui também tem aqueles amores, né? Entre primos, entre tio e sobrinho. Muito comum isso, né? Tinha-se isso como estabelecido, tá? Esses compromissos, né? Então, assim, você não tem a liberdade de escolher, alguém escolhia, né? Você não pode casar com aquele fulano porque a mãe não aprova, o pai não aprova. Então, essas dores, né? Onde a sua liberdade de escolher o que realmente é amoroso e realmente é prazer para você, fica muito misturado e fica muito num outro lugar, né? Então, a questão do abuso nesse eixo, né, desses 4 signos, é bem presente. E a casa onde estão, né, esses 4 signos, em especial agora o signo de Aquário, esses temas podem vir à tona, né? Onde a sua liberdade é cerceada, onde você se sente preso, onde você se sente limitado, você se sente abusado, quase refém desse lugar, né? Então, são relações que você pode observar que ficam difíceis. E às vezes esse tema é repetitivo na sua família, né? Trabalha demais, é quase um escravo, né? Enfim, a sua liberdade de expressão, a liberdade do seu corpo de escolher, a sua alegria, o seu potencial, né? Ele foi limitado. E aí, esse controle, né? Você quer exercer controle para poder não passar pela situação novamente. E aí dá uma piorada. Por quê? Porque a dor está dentro de você, né? Ou você está tomando essa dor do seu sistema. Então, nesse eixo, nesses momentos, né, onde o sol aquece esses lugares, a gente tende a despertar. Ou você já está nisso e você se dá conta que toda vez, né, que passa o sol aqui no signo de Aquário, você se sente assim, assim, assim. Por quê? Emerge algumas coisas que você gostaria de nem saber, mas que tomam você. Não importa, né? Se a questão tá dentro, né, e você tem afinidade com ela por amor ou porque você também tem essa sementinha aí dentro, isso vai trazer um incômodo. E é melhor você ter consciência dele para ele não te arrastar. Tudo aquilo que a gente não tá consciente domina a gente, porque o inconsciente é desse tamanho e o consciente tá assim. E aí você diminui mais um pouquinho o ego. O ego não tem força para isso.
para que ele se estruture, para que a sua consciência amplie, você tem que aumentar a sua capacidade de perceber as coisas que acontecem com você. É com você que está acontecendo, né? A gente quer pôr na caixinha e deixar lá, mas só que a caixinha vai virando a caixinha de Pandora. Lembra que no mito tem a história da Pandora? E quando você abre ela, o que que tem? Só coisa densa, sombria, e a esperança tá lá dentro, né? Então, assim, quando você abre, você olha as tristezas, você olha esses abusos, você olha essas opressões, manipulações, controle, essa prisão, assim. Gente, eu tô falando de coisa densa, porque o signo fixo tem isso, sinto muito, né? Não foi eu que inventei, não. E aí também lá tá essa esperança, né? Eu vou abrir essa caixa, vou olhar esses segredos, essas coisas que não foram ditas. Isso vai ser um alívio grande para você. Isso pode demorar um tempinho, porque quanto mais guarda, mais embolora, mais apodrece, mais aumenta, mais ganha volume, mais cristaliza. E aí, mais vai atuar na sua vida. Quando você vê, tá repetindo de novo. Nossa, mas eu larguei aquele marido, larguei aquele relacionamento, entrei no outro, achei que era muito diferente. Tô vendo tudo de novo. Tô ouvindo, inclusive, né? As falas, os jeitos, as coisas. É igual. Claro que é igual, porque é o mesmo padrão. O seu padrão não mudou. Então, a sua tendência é encontrar alguém, ó, igualzinho para complementar, né? Então eu tô aqui na posição de quem é abusado, então vou encontrar alguém que abusa de mim, né? Ou então eu trabalho com isso, mas eu tenho um desconforto, né? Não é uma coisa gostosa. Parece que eu tô fazendo isso, mas não é bem por mim. Eu tenho que fazer, né? É um negócio que mobiliza você, mas não é algo muito compreendido e você pode nem estar satisfeito, tá? Então, é justamente essas questões, essas que eu tô falando aqui, né, a questão de abuso, que também vai ser olhada no dia 9, né? Esse trabalho que vai ser feito no dia 9 é para trabalhar essas dores, né? Não é só essa dor do abuso, mas tem outras coisas linkadas com isso que são igualmente difíceis para nós, né? Só que quanto mais a gente deixa de tomar consciência, deixa de olhar, deixa de se inteirar disso, mais isso vai ficando agudo e crônico. E muitas vezes, né, a expressão disso pode ser um câncer, pode ser uma doença muito complicada, pode ser inclusive essas doenças que se repetem na sua família. Por quê? Porque são emoções já cristalizadas, então assim, sofre do coração, tem muito câncer, tem problema sexual, tem problema para engravidar, tem problema para se expressar. Enfim, tem problema com o corpo, né? Muitas coisas podem aparecer. E uma coisa meio crônica, né? E isso vai acentuando. Então, meu convite para você, olha, uma oportunidade no dia 9 da gente olhar para poder liberar essas questões. Não são todas, eu não tenho essa pretensão, a gente vai descascando cebola, mas é esse descascar, essa consciência que você vai tomando conta na sua vida para que a sua vida melhore, né? Eu não sou mágica, eu não tenho essa pretensão, né? Não vai se esgotar tudo que tem aí, porque são coisas que vêm se arrastando em você e dentro do seu sistema, mas é um momento, o sol tá passando aqui, vamos tirar mais uma casquinha da cebola. Em touro, vamos tirar outra. Em leão, vamos tirar outra. Em escorpião, vamos tirar. A gente vai tirando mês a mês, aonde o sol vai passando, essas cascas, porque uma tá entrelaçada na outra, né? Essa emoção, ela vai para onde? Vai para sua forma de se relacionar, vai para sua forma de pensar, vai para sua forma de agir. Isso você materializa na sua vida, nos seus relacionamentos. Você é um só, né? Você tem ali um lugar que é seu, mas isso tá linkado com todo o resto do seu mapa. E é muito importante, né, a gente ir limpando, né? Quando a gente limpa essa aqui, ó, aquário, nós também estamos jogando luz para leão,
para Touro e para Escorpião. Então, vamos junto, né? Dia 9, das 9 às 11, eu aguardo você. Se inscreva. Se você quer saber mais detalhes, só me chamar no direct, tá bom? Grande beijo!